Com a palavra, o nobre deputado Heráclito Fortes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é uma honra e um prazer voltar a este grande expediente depois de mais de 12 anos. Nesse período, fiquei 8 anos do lado de lá, no tapete verde, e 4 anos fora do parlamento. Mas não se tratou de um período sabático, embora eu tenha me dedicado, sobretudo, à minha família, em especial à minha mulher Mariana e aos netos Antônio e João. Impossível ficar alheio ao que aconteceu no Brasil nos últimos anos. E devo dizer que, infelizmente, o cenário não foi positivo. Dizem que a história só se repete como farsa. E foi mais ou menos o que assisti nesses 4 anos. E diga-se, não foi por falta de aviso. Por isso, não dá para acreditar quando a presidente Dilma se diz aberta ao diálogo, pois inúmeros os alertas que arrogantemente, por incompetência, erro de condução ou de irregularidades propositais, foram solenemente ignorados. Vamos a alguns exemplos. Começarei pelo Fundo de Pensão dos Correios, o Postales, que tive a honra de dirigir nos anos 90. Não nos esquecemos que a gênese do mensalão estava nos Correios, mas no que hoje, perto do Petrolão, parece piada. Pois na semana passada, ficamos sabendo que o Postales está com rombo de mais de 6 bilhões, que terá que ser pago pelos funcionários. Imaginem só, depois de contribuir por anos a fio, agora os servidores ficam sabendo que vão ter que abrir mão de parte do salário para cobrir o buraco. Não é possível que a conta, mais uma vez, seja paga pelos trabalhadores da estatal, que já foi um símbolo de eficiência no passado. O Congresso necessariamente vai ter que se debruçar sobre este escândalo e também sobre os demais fundos de previdência de outras estatais que sofrem do mesmo tipo de ingerência política. Durante os trabalhos da CPI das ONGs, cuja criação foi proposta minha no Senado, nós chegamos a esbarrar em diversas evidências de que os fundos de pensão das estatais estavam sendo usados politicamente pelo PT e alguns aliados. As investigações, no entanto, não foram adiante, barradas sobretudo pelo relator da CPI, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, fiel aliado petista. Este é um dos casos que ilustra bem o que disse na abertura deste pronunciamento. Naquela ocasião, alertávamos sobre as irregularidades que estavam sendo cometidas, mas não fomos ouvidos. Já naquela época, chamávamos a atenção para o desvio de recursos da Petrobras que estavam sendo canalizados para ONGs na Bahia com, claro, o intuito eleitoral. Tentamos ir a fundo nas investigações sobre os fundos de pensão da Petrobras, do Petro, da Caixa Econômica, o FUNCEF, o próprio Postales do Correio, a Previ do Banco do Brasil. Esta conta ainda vai chegar. Se o rombo do Postales é desta ordem, o que não estará por vir no maior fundo de pensão da América Latina, que é o do Banco do Brasil? Não vou me espantar se tivermos notícia de mais rombos nesta área, pois o modus operandi do Partido dos Trabalhadores é o mesmo. Infelizmente, as investigações foram sabotadas, mas se o governo petista quisesse, poderia ter levado em conta os indícios, os alertas que foram feitos e evitado tanta sangria dos cofres públicos. Da mesma maneira, não foram poucos os que entre nós da oposição cansaram de mostrar que os rumos políticos e da condução da economia iam nos levar ao cenário de hoje. Mas nunca fomos ouvidos. Ao contrário, tentaram nos calar, inclusive evitando a reeleição de alguns, como eu, que eram considerados inimigos do ex-presidente Lula. Chame a atenção de um fato. Todos aqueles senadores de 2010
eleitos naquele rolo compressor, ou já estão envolvidos no Petrolão, ou estão prestes a envolvimento. Mas quem tem o PT e seus aliados não precisa de inimigos. É só ver, desde o início do ano, o que eles têm aprontado para a presidente Dilma. Como no passado, a oposição não teve ainda chance de criar uma única crise para a presidente. Eles tomam conta. E o PT não consegue aprender com seus erros, vivendo uma crise energética sem precedentes e com dificuldade de caixa, resolve agora gastar 60 milhões para reformar uma usina térmica. Para quê? Para doar ao governo amigo de Evo Morales, que, aliás, já deu um grande prejuízo para a Petrobras. Dá para entender uma coisa dessa? Enquanto o dinheiro jorra sem dificuldade para o país vizinho, que consegue até ter crescimento do PIB maior que o nosso, não sobra para investimentos internos. E aqui destaca o Piauí, que há anos aguarda a construção de um gasoduto e de algumas hidrelétricas e nada. Com relação ao gasoduto, quando estava no Senado, aprovamos recursos para esta obra. Recursos esses que foram vetados pela então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Além de vários esqueletos que ainda estão no armário. E nós ainda teremos que ir a fundo na atuação do BNDES e seus empréstimos sigilosos. A cada dia surge um novo problema. Só com a Petrobras, segundo o balanço divulgado hoje, o banco perdeu 2,6 bilhões, que provavelmente não terá como recuperar. Assim, o novo velho governo da presidente Dilma vai fazer 100 dias na próxima semana sem ter nada de positivo a apresentar ou comemorar. Aliás, está imerso em desconfianças, maus resultados, incompetência administrativa, paralisia, já que teve 3 trocas de ministros e há outros no caminho. Como esperar que esse governo possa dar certo? Não há perigo que isso aconteça. E isso fica ainda mais claro quando vemos a nomeação do tesoureiro da campanha presidencial para a sensível área de comunicação do governo. É, no mínimo, sintomático que a presidente age assim num setor que está sendo criticado até internamente, mas sobre o qual o PT sempre manteve o maior interesse. Não me vem à memória, porém, a última vez que este cargo tenha sido ocupado por gente alheia à área da comunicação, como jornalistas ou publicitários. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de deixar claro de que não torço para o quanto pior, melhor. Quero que dê certo, porque quem mais sofre nessas crises é justamente a parte mais pobre da população. Temos investimentos suspensos, concursos adiados, projetos que não vão receber recursos e o desemprego vai bater à porta de muita gente. Hoje mesmo, o Correio Brasiliense, em sua manchete, estima que serão mais de 1.200.000 desempregados este ano por causa da estagnação da economia. Vejamos o que, em síntese, diz o jornal. Diante da estagnação da economia brasileira e da retração prevista para 2015, vários setores produtivos começam a admitir no país. Apenas no primeiro bimestre do ano, 84 mil postos de trabalho foram fechados. A taxa de desocupação subiu 5,1% em fevereiro de 2014 para 5,9% no mês passado. Os mais afetados, segundo o IBGE, são as mulheres e os jovens de 16 a 24 anos. A construção civil, que dispensou 250 mil nos últimos 5 meses, deve fechar mais 300 mil vagas. As empresas vinculadas à Petrobras, o segmento automotivo, os serviços, as mineradoras e as metalúrgicas também prometem demissões de massa. Para especialistas, trabalhadores menos qualificados devem ser os mais atingidos. A cada vez que abrimos os jornais,
É uma enxurrada de má notícia. Segundo o Estadão também de hoje, os analistas do mercado já estimam inflação acima de 8% e queda do PIB de 1% de 2015, e 2015 já é um ano perdido. Não sei o que virá nos anos seguintes. Esse é, aliás, uma das nossas maiores dificuldades. Não estamos parando para pensar nas saídas para a crise. O que fazer? Quem são as lideranças que vão conduzir esse processo? Não tenho visto seriedade nesse debate, infelizmente. E a principal responsável é mesmo a presidente, que se deixou dominar pelo marketing e fez da campanha eleitoral um vale-tudo repleto de mentiras que agora estão vindo todas à tona. Jogou um cesto de pedra para cima, se esqueceu de sair de baixo e estão caindo na sua cabeça. Se não, passemos mais uma vez os olhos nos jornais de hoje. A Folha de São Paulo diz, por exemplo, que o programa de creches prometido pela presidente está travado e será revisto. O mesmo vale para um dos seus principais carros-chefe da campanha, o Pronatec, que também está parado com as escolas sem receber o dinheiro devido. O fato é que a presidente perdeu a capacidade de liderar e não sei quem poderia assumir este lugar. Essa é uma constatação dura e triste, porque cabe também ao parlamento uma boa dose de responsabilidade pela crise, mas principalmente sobre como dela sair. A sensação de déjà vu, de que já vimos este filme antes e que não vale a pena ver de novo, se estende para onde quer que a gente olhe. Vejamos meu estado, Piauí. Respeito à decisão dos eleitores que resolveram conduzir o petista Wellington Dias pela terceira vez ao comando do executivo local. Mas é inacreditável a falta de propostas dele para o Estado. A primeira coisa que ele fez ao assumir o governo é propor uma reforma administrativa, a mesma que propôs das outras vezes, o que mostra que as que ele fez não deram certo. Depois, como não tem recursos para administrar, propõe a formação de parcerias público-privadas e, em alguns casos, a privatização pura e simples. Que ótimo que se renderam às evidências e encamparam propostas que antes eles diziam ser coisa do demônio. E, claro, no meio aparente, inclusive numa demonstração absurda de cinismo, o primo motorista que tinha sido flagrado levando dinheiro vivo de Brasília para o Piauí durante a sua campanha eleitoral. Enquanto isso, velhas promessas continuam no papel, entre elas o centro de convenções, as hidrelétricas, o porto de Luiz Correia e uma das obras mais importantes para o nosso estado e o Nordeste, talvez uma das mais recordistas em renovação de promessas e até de inaugurações que é a ferrovia nordestina. Senhor presidente, meus colegas deputados, gostaria que esta minha reestreia tivesse um tom mais festivo. Gostaria que a economia tivesse bons números para exibir. Gostaria de comemorar obras que estivessem sendo feitas no meu estado, que gerassem emprego, renda e desenvolvimento. Infelizmente não é o que acontece. E eu não posso fazer como tantos fazem neste governo, como avestruz, enfiando a cabeça na areia para ver se escapa da tempestade que está se armando. Tomara que eu esteja errado. Terei um prazer maior ainda de voltar a esta tribuna a qualquer tempo para reconhecer o equívoco dessa minha avaliação, mas isso só o tempo dirá. Senhor presidente, senhoras e senhores, concedo a parte ao nobre deputado Rodrigo Martins. Eu agradeço o à parte concedido pelo deputado Heráclito Fortes. E aqui falo também como deputado do estado do Piauí e deputado socialista que sou. Um prazer tê-lo, deputado Heráclito, companheiro de bancada, um companheiro de parlamento. Esses 4 anos que Vossa Excelência ficou sem o mandato, o Piauí ficou sem voz
aqui em Brasília. Temos absoluta convicção que todas as suas críticas, levantadas ainda no passado, estão se refletindo de uma maneira muito negativa hoje. A realidade financeira, o descaso administrativo, todo esse processo de corrupção frente do governo federal. Eu enalteço as palavras de Vossa Excelência no discurso de hoje e me somo juntamente a Vossa Excelência e ao povo de bem do estado do Piauí e ao povo de bem do Brasil, para junto montarmos aqui uma oposição construtiva, uma oposição responsável em prol do nosso Brasil. Eu tenho absoluta convicção que nessa eleição o Piauí se sente muito mais representado por ter homens como Vossa Excelência aqui na Câmara Federal, eleitos como deputado federal. Parabéns pelo retorno, parabéns pelo pronunciamento. Eu agradeço, nobre deputado Rodrigo Martins, a colaboração de Vossa Excelência e solicito que seja inserido no contexto desse pronunciamento. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, não há como justificar de maneira lógica esse Papai Noel praticado pelo governo brasileiro com relação a esses investimentos nas termoelétricas da Bolívia. Nós temos carência, inclusive no Nordeste, no meu estado, de investimentos urgentes no que se diz respeito à geração de energia. Seria muito mais justo, seria muito mais lógico que esses recursos fossem aplicados ali. Já basta a questão tão falada do Porto de Mariel, quando um empréstimo que ninguém tem conhecimento como foi feito, quais são as garantias, os prazos, porque tudo se deu no mais alto sigilo. 700 e tantos milhões de dólares, enquanto o Porto de Luiz Correia, no Piauí, cujo porto iria suprir o Piauí de uma carência. É o único estado que não tem porto marítimo no Brasil. Esse dinheiro não nos é dado, essa oportunidade não nos é concebida. De forma que eu concedo a parte a Vossa Excelência com muito prazer. Nobre deputado Heráclito Fortes, queria lhe parabenizar pelo discurso. Vossa Excelência tocou num ponto, num assunto que é bastante relevante. Os vultuosos empréstimos que foram feitos para países que muitas vezes, em grande parte das vezes, retribuem ao povo brasileiro com prejuízo. E eu queria lembrar a Vossa Excelência que no final do governo Lula, através do BNDES, se aprovou o recurso para pavimentar toda a região do Chapare boliviano. E isso serviu para inundar de drogas as nossas cidades. Então eu queria aqui parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela lucidez, pela pertinência do discurso, um momento difícil que o país vive, e nós não podemos deixar de lembrar que o Brasil está financiando muitas vezes situações em que vão trazer prejuízos para as nossas famílias, como foi esse o caso, a pavimentação do Chapare boliviano, feito com dinheiro brasileiro, com dinheiro do BNDES. Obrigado. Agradeço a parte a Vossa Excelência e com muita alegria, emoção até, concedo a parte ao deputado Arthur Vigílio. Muito obrigado, deputado Heráclito Fortes. Primeiro, um prazer partilhar a Vossa Excelência, que é uma figura com a qual eu cresci assistindo seus discursos, seus posicionamentos firmes, e tenho muito orgulho de ser seu companheiro nessa legislatura. Vossa Excelência, como sempre, sobe à tribuna de forma eficaz, preparado, com seus argumentos em dia, debatendo assuntos importantes. E quando Vossa Excelência cita a questão dessa termoelétrica, eu inclusive já apresentei requerimento, estou apresentando requerimento, podemos fazer em conjunto, para que o ministro Eduardo Braga explique exatamente o que é isso. Se mais uma concessão num país que vive em recessão, nós vemos que não necessariamente a prioridade é a melhoria da qualidade de vida do povo da gente. Portanto, eu gostaria de parabenizá-lo e reiterar o apreço e respeito e carinho que tenho por Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputado Arthur Vigílio, é uma alegria muito grande ouvi-lo. Aprendi a ser amigo do seu avô, do seu pai, e herdo essa amizade que vem acompanhada da inteligência dos dois e, evidentemente, que é aperfeiçoada e atualizada. Senador Sarney Filho, deputado Sarney Filho, com futuro. Depois vai lá. Deputado Heráclito, antes de tudo, cumprimentá-lo
pela sua atuação, pelo seu retorno à Câmara dos Deputados. Vossa Excelência é um quadro qualificado da política brasileira, foi um grande senador, é um grande representante do Estado do Piauí e vem enriquecer aqui com a sua presença, com seu talento, com a sua inteligência, o nosso plenário, a nossa Câmara dos Deputados. Tenho certeza de que o discurso de Vossa Excelência levanta uma questão que envolve vários aspectos. No que diz respeito à área que eu atuo, da sustentabilidade, nós entendemos que a mudança da nossa matriz energética que vem ocorrendo é altamente nociva sobre todos os aspectos. Além de aumentar o preço da energia, é emissora de gases do efeito estufa, ajuda a contribuir para o aquecimento global, ajuda a contribuir para a mudança do regime de chuvas e a consequência disso tudo é essa que nós vivemos hoje no Sudeste, é essa que está sendo acentuada no Nordeste. É a crise da falta d'água, a famosa crise hídrica, que vem associado também ao grande e grave desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica e da Caatinga. Portanto, Vossa Excelência tem a nossa solidariedade e os nossos cumprimentos. Agradeço a Vossa Excelência e fique certo que isso, seu pronunciamento, a sua parte habilitará meu pronunciamento. Deputado Átila Lira. Para mim, quero cumprimentar todos os colegas, senhora presidente, especialmente esse grande companheiro que é o Heráclito Fortes. Praticamente nós começamos a política juntos, fomos vizinhos de ruas, sobretudo da minha família, e nos engrandece muito, depois da sua experiência como prefeito de Teresina, deputado federal por várias vezes, senador da República, e retorna à Câmara Federal, justamente no nosso partido, o PSB. Portanto, seja bem-vindo, nós temos causas nacionais para trabalhar, causas ambientais, causas de distribuição de renda e, sobretudo, com que esse país volte a crescer. Seja bem-vindo, grande companheiro Heráclito Fortes. Deputado Stênio, do Brasil. Muito obrigado, senhor deputado Heráclito. Nós, do Partido Socialista Brasileiro, temos orgulho da sua presença entre nossos quadros. Dizer que nós concordamos muito rapidamente, porque nós estamos tomando seu tempo, da sua opinião com relação ao Brasil, em especial a Petrobras, que está sendo dilapidada, primeiro com um leilão com apenas uma empresa, depois com a compra de Passadina, depois com a descapitalização da Petrobras e agora com toda essa corrupção. Parabéns, deputado, pelas suas posições. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a parte ao deputado Alberto Fraga. Mestre Heráclito, eu queria só parabenizá-lo pelas suas colocações importantes e dizer que para esta casa a sua volta é muito importante aqui. Vossa Excelência tem um valor fantástico aqui na luta, na defesa das causas, até mesmo as causas polêmicas. Vossa Excelência, com a sua serenidade, com o seu equilíbrio, aponta para a direção a se seguir. Não segue quem não quiser e quem está contra o povo. Por isso, parabéns mais uma vez e eu parabenizo Vossa Excelência pelo discurso. Agradeço, meu caro Fraga, sabe da minha admiração por Vossa Excelência. Participamos da mesma sigla, já lutamos em campos iguais e é um prazer ouvi-lo. Deputado Átila Lira, se arrependeu ou quer dizer mais alguma coisa, pediu nova parte, com o maior prazer. Que é isso? Eu estava tirando as fotos melhores, porque a minha primeira gravata saiu por dentro. E eu não poderia deixar de registrar essa sua presença novamente nessa casa. Muito obrigado. Mas, senhores parlamentares, como disse no início, é um motivo de muita alegria voltar ao convívio desta casa, aonde percorri durante anos as boas lutas que o Brasil participou. Cheguei aqui no calor do início do embate das diretas já. Depois a campanha de Tancredo, a Constituinte, convivendo com grandes quadros da política brasileira. Aprendi aqui nesta casa, aonde eu ocupei a terceira secretaria, aonde ocupei a liderança do governo no Congresso e aonde ocupei a vice-presidência por 4 anos. Deputado Edilson, Vossa Excelência está pedindo uma parte? Não, muito obrigado.
e tive o maior prazer de conviver com figuras fantásticas nesta casa. Quero dizer que para mim foi um aprendizado. E a sua volta, e a minha volta, 12 anos depois, me enche de alegria e de entusiasmo. O que eu espero... Para encerrar, deputado. Muito obrigado. O que eu espero é que haja, neste momento, por parte dos que fazem o governo, a humildade suficiente para vir para o debate político, sem agressão, sem autoritarismo, para que nós possamos juntos procurar caminhos para esta crise. Esta crise não pertence a partido A nem partido B, é uma crise nacional, mas a responsabilidade maior na solução dos seus problemas é quem tem a caneta e quem tem o governo na mão. Porque foram eles que, após 12 anos, no comando do país, nos trouxeram a essa triste situação que nos encontramos hoje. Daí porque faço um apelo a todos para o diálogo, para que nós possamos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, encontrar um caminho no Brasil, no reencontro com a estabilidade econômica, no reencontro com a democracia plena, no reencontro, acima de tudo, com o crescimento que nós precisamos. Não é possível que nós sejamos a lanterninha do crescimento da América do Sul, da América Latina. Nós sejamos um dos piores países do mundo como exemplo de crescimento, quando nós temos tudo a oferecer. O que falta é decisão, é vontade política, e é preciso, meus caros amigos, é preciso, brasileiros, que nós nos mantenhamos atentos para que o Brasil não afunde por incompetência dos que estão aí no poder. Muito obrigado. Agradecemos, deputado Heráclito, e dando continuidade ao grande expediente, presidindo esse grande expediente, eu tenho a honra de convidar a minha colega, deputada Moema Gramacho, do PT, Bahia, para usar a tribuna. Presidente, me dê aqui uns segundos para não ser...